ela é alimento para os nossos corações. Lança luz, Espírito Santo, em verdades. Lança luz nos princípios e nos ensina nessa noite, Senhor. Toma-nos, Espírito Santo, pela nossa mão, seja o nosso mestre, o nosso professor. Te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. E lá no versículo 1 diz que Jesus, concluído as suas palavras, o que vem lá no capítulo 6, ele se dirigiu, ele entrou em Cafarnaum. E lá em Cafarnaum, no versículo 2, diz assim: o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Centurião. Nós vemos um centurião famoso lá no livro de Atos, Cornélio, né? Centurião. E aqui um outro centurião que cuidava ali da guarda romana. Então, a prova de que naquele lugar ali havia uma guarda romana. E esse centurião, esse líder de uma guarda, acredito que de 100 homens, estava ali com o seu servo muito doente, quase à morte, versículo 3. Diz assim: quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, ele enviou alguns líderes dos judeus até Jesus, pedindo que Jesus viesse curar o seu servo. Imagina esse capitão da guarda. Ele não se achava digno, por não ser judeu, ele não se achava digno de chegar lá perto de Jesus e pedir aquele favor para ir na casa dele curar o seu servo. Então ele pediu os líderes dos judeus: olha, vai lá, pede a ele para ir pede ele para curar meu servo. Nem é para vir na minha casa, né? Para ir curar meu servo. Versículo 4. E estes líderes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: olha, ele merece a sua ajuda. Por quê? Olha o versículo 5, vai dizer: porque ele é amigo do nosso povo e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então, a sinagoga de Cafarnaum foi construída por esse centurião, financiada por ele. Então, os judeus tinham muito apreço, muito carinho, muito respeito por ele, porque via nisso o amor daquele homem romano pelo povo judeu, né? Continuando, versículo 6. Então, Jesus foi com os líderes judeus, e quando ele já estava perto da casa do centurião, o centurião fez uma coisa inusitada. Ele enviou alguns amigos dizendo: Senhor Jesus, não se incomode, porque eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. Pode continuar, Sam. Por isso, não me julguei digno nem de ir falar pessoalmente com o Senhor. Eu mandei os líderes. Não entra nem na minha casa, eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa. Porém, diga o quê? Uma palavra. Em outra versão diz: envia uma ordem e o meu servo será curado. Basta uma palavra, basta uma ordem. Versículo seguinte: porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele venha, e ao meu servo: faça isso, e ele o faz. Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem, e voltando-se para o povo que o acompanhava, para os religiosos, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Aqui nós vemos, irmãos, o poder da palavra de Deus. Esse centurião, ele estava dizendo para Jesus que ele estava debaixo da autoridade de César, do imperador romano. E se o imperador quisesse quisesse que o centurião fizesse alguma coisa, ele não ia sair lá de Roma e lá em Jerusalém para conversar com o centurião. Ele falou assim: olha, o imperador não vai fazer isso. O imperador lá de Roma vai mandar uma ordem e eu aqui em Jerusalém, em Cafarnaum, vou obedecer. O que é isso?
autoridade. Ele reconhecia, ele estava dizendo: Jesus, eu tenho visto os milagres que o Senhor faz. Eu tenho visto que o Senhor tem autoridade sobre o sobrenatural. O Senhor tem autoridade sobre as doenças, o Senhor tem autoridade sobre a natureza, sobre os ventos, o Senhor ressuscita os mortos. O Senhor tem autoridade. Então não precisa entrar aqui, só envia uma palavra aí onde o Senhor está, e o meu servo aqui em casa, ele vai ser curado, porque há poder na sua palavra, Jesus. Ele estava dizendo: Senhor Jesus, no mundo espiritual não existe distância. Diga: no mundo espiritual não existe distância. Que coisa maravilhosa saber que você aqui, onde você está, você pode fazer uma oração e a pessoa, onde quer que ela se encontre, ser alcançada por essa palavra, pela sua oração. Saber também que no reino espiritual, que na eternidade, as orações não morrem, as orações não se perdem, mas as orações que foram feitas há não sei quantos anos atrás, séculos atrás, elas têm efeito sobre as nossas vidas hoje, porque elas estão diante de Deus. Que hoje nós somos o resultado de orações que outras pessoas fizeram por nós, que às vezes nem estão aqui para nos ver, para ver o que Deus tem feito na nossa vida, mas lançaram uma palavra na sua oração, e essa palavra nos alcança até hoje. É a palavra de Deus. Nós vimos há um tempo atrás aqui, estudando sobre a criação de todas as coisas lá em Gênesis, e nós vimos que essa palavra, que foi a palavra de Deus, que o mundo não foi criado do nada. Às vezes as pessoas falam: Deus criou o mundo do nada. Não, Deus criou o mundo pela sua palavra. Ele liberou a semente da palavra. Ele diz: haja luz, e houve luz. Que o universo é sustentado pela palavra de Deus. Que o livro de João, o Evangelho, começa lá que no princípio era a palavra, o verbo, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, era Jesus, é uma pessoa. Então essa palavra, a palavra de Deus, ela é carregada de poder, ela é carregada de vida. E lá na parábola do semeador, quando Jesus começa a falar, ele diz o quê? Que a palavra, que a semente é o quê? É a palavra de Deus. Que o semeador saiu a semear e a semente era a palavra. Porque, irmãos, dentro da semente existe vida. Você compra um pacotinho com semente. Dentro daquela semente existe vida. Mas só de estar dentro daquele pacotinho ela vai produzir? O que ela tem que ser? O que tem que fazer com a semente? Plantar, ela tem que estar envolvida por todo um... Como que eu diz aqui? Eu escrevi aqui, deixa eu ver aqui. Que a palavra ela tem que estar envolvida... Perdi o que eu escrevi aqui. Por todo esse ambiente, né, tudo favorável. Eu vou achar, depois eu falo. Que a palavra, para que ela possa liberar a vida e germinar, achei aqui, ela tem que estar envolta por um ambiente propício para que a vida que está dentro dela oculta seja liberada. Essa é a semente da palavra. E a palavra de Deus, ela é uma semente poderosa, ela tem vida. Porque a palavra de Deus, ela diz exatamente, ela vai produzir exatamente o que ela diz. O Senhor liberou uma palavra: haja luz. E o que aconteceu? Luz. Então, a palavra de Deus, ela produz exatamente para o que ela foi enviada. E nós vimos lá em Gênesis que é do encontro da palavra de Deus com o Espírito Santo que acontece o quê? Vida é gerada. Ele liberou a palavra, haja luz, e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, e ali ele liberou a vida da palavra. E assim foi como nós nascemos, através de uma semente. Então, toda semente produz vida. E foi isso que aquele homem entendeu. Senhor Jesus, o Senhor envia a palavra aí com vida, e ela vai produzir o que ela quer dizer, que ela foi enviada. O meu servo vai receber vida, vai receber cura. A importância da palavra de Deus.
Isso quer dizer que aquilo que Deus liberou, a palavra dele a meu respeito, vai se cumprir. Quantas palavras que o Senhor tem liberado a nosso respeito? Quantas palavras? Você aí na sua mão, no seu celular ou na sua Bíblia aí física, quanta palavra você tem aí que diz respeito à sua vida, quanta palavra que Deus diz sobre você. E nós precisamos liberar essa palavra, orar essa palavra, e ela vai se tornar real diante de nós. Foi aquilo que ele fez. Jesus falou, olha, os religiosos aqui não têm tanta fé quanto esse homem, que entende de autoridade. E a autoridade da palavra não tem nada a ver com o grito. Às vezes a pessoa fala assim, olha, aquele tem autoridade. Por quê? Porque grita. Mas o outro que fala assim não tem autoridade. Não quer dizer nada. A autoridade não tem a ver com o tom de voz, com o grito, com bater na mesa, com dar chute na porta. A autoridade é autoridade. Gosto do exemplo, né? Você pode pegar uma pessoa, talvez uma mulher, bem baixinha, bem franzininha, mas ela tem autoridade, ela é uma policial federal, um policial rodoviário. E ali, quando ela levanta a mão e manda parar, pode ser um fusquinha, pode ser uma Scania. Se o cara não parar, ele está encrencado. Por quê? Porque ela é ali o quê? A autoridade. E isso é o que você tem na sua vida, a autoridade. Não quer dizer no sapateado, no pula-pula, no seu grito, mas é uma palavra que sai dos seus lábios, porque você tem a autoridade que o Senhor te deu. A autoridade da palavra do Senhor. E essa palavra que nós liberamos, ela se manifesta. E não tem a ver com os meus sentimentos. Tem pessoas que elas têm que chegar na igreja e a partir da porta já tem que ficar toda arrepiada. E se ela não sentiu, se ela não chorou, se não sentiu um calor, um tremor, Deus não estava no lugar. Não quer dizer isso, nada disso, autoridade. O poder não quer dizer isso. Eu gosto de pensar, imagina, num dia num casamento, né? Tem noivo que chora, tem noivo que ri, tem noivo que fica calado, não demonstra o que está sentindo, às vezes está tão nervoso que não fala nada. Qual desses está mais casado? Tudo igual. Então, se você fala alto, se você fala baixo, se você vem num culto, se você ri, se você chora, se você fica quieto, o que quer dizer isso? Que nós temos sentimentos, só isso. E que os nossos sentimentos, eles são como a maré. Um dia está lá em cima, um dia está lá embaixo, um dia a gente está mais feliz, um dia a gente está triste, um dia a gente fala mais, outro dia a gente está mais calado. Mas isso não quer dizer que não tenhamos em nós o poder do Senhor, a autoridade de Deus, a presença do Senhor na nossa vida. Não é o que a gente sente, mas é o que nós cremos. Não são os nossos sentimentos, né? E o Senhor está nos chamando a viver através da sua palavra. Mas, para eu ter essa autoridade da palavra e usar a palavra, eu preciso fazer o quê? Eu preciso conhecer a palavra. Como que eu vou crer naquilo que eu não conheço? Então, a gente precisa, nesse novo ano, faça você mesmo um desafio, que você vai ler mais a Bíblia, que você vai se debruçar mais sobre a Bíblia. Ah, mas eu não entendo. Compra, então, com o pessoal com acesso eu não costumo ler a Bíblia no celular, prefiro a minha Bíblia física, mas o pessoal que tem celular, que usa a Bíblia no celular, quantas versões você pode usar? Você não entende nessa? Usa uma mais simples, usa uma na linguagem de hoje, usa uma King James, numa nova versão. Mas faça esse propósito para o próximo ano. Estamos aí no apagar das luzes desse ano. Quanto propósito se faz para o próximo ano, né? Faça esse propósito de ler mais a Bíblia, de estudar mais a palavra, de se debruçar mais da palavra. Não entendo, anota, pergunta. Olha só, eu li isso aqui, não entendi, pode me explicar? Ou pega algum comentário, uma versão mais nova, mas se dedique. Porque, irmãos, como nós podemos usar a palavra na nossa vida diária se a gente não conhece? Se tudo que se conhece é Salmo 91, se tudo que se conhece é Salmo 23,
riquezas estão ali, princípios dentro desses salmos, a gente nem questiona. Mas há muito mais do que isso. Vamos abrir, vamos ler o Gênesis, vamos conhecer, vamos ler os evangelhos. Não fica só no Novo Testamento, vai lá no Velho Testamento, conheça os profetas, para ver o que já se dizia ali sobre Jesus. Vamos estudar a palavra no próximo ano, para que a gente ore certo. Para que não saia do nosso lábio uma oração, Senhor, fica comigo. Essa oração está errada. Porque se você começa a ler a sua palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, você vai ver que há uma promessa que Jesus disse que estaria conosco até o final dos tempos. Então, como é que eu posso pedir, Jesus, fica comigo? Ele não sai do meu lado. Então, vamos estudar a palavra para que a gente possa orar a palavra, para que a gente possa orar os princípios da palavra e ver os resultados na nossa vida. Mas voltando a esse texto do centurião, ali não está escrito que Jesus falou, olha, ser curado. Não, mas nós imaginamos que ali o Senhor tenha liberado uma palavra, porque o centurião falou o quê? Basta uma palavra e o meu servo vai ser curado. E o Senhor liberou ali, cremos, uma palavra, e aquele homem foi curado onde ele estava. Tem um louvor que eu gosto muito de cantar, mas tem uma parte ali que, se eu pudesse mudar a letra, eu mudava. E quando eu posso, eu canto de outro jeito. Que diz assim, és Deus de perto e não de longe. Eu entendo o que o autor quis dizer. Que ele quis dizer o seguinte, que o Senhor não está longe, o Senhor está perto. Mas eu creio que Ele é Deus de perto e Deus de longe. Então, quando eu vejo esse texto, eu lembro disso, que Ele é Deus de perto, mas Ele também é Deus de longe. Que você pode orar aqui e a pessoa será alcançada lá. Que basta uma palavra do Senhor sobre a nossa vida e tudo muda. Que basta uma palavra do Senhor sobre a nossa vida e a nossa circunstância vai ser alterada. Que basta uma palavra do Senhor sobre a nossa vida e a cura chega. Basta uma palavra do Senhor e a libertação chega. E os montes se movem e os muros caem. Basta uma palavra do Senhor sobre a minha vida. Diga nesse momento, basta uma palavra do Senhor sobre a minha vida. É uma palavra que Deus libera, é tudo o que você precisa. Porque a palavra dele, como orei aqui, a palavra dele é uma pessoa e se chama Jesus Cristo. Né? E nesse momento, para nós encerrarmos a nossa meditação sobre essa história, sobre esse texto, eu queria que você pensasse nessa noite, em que área da sua vida você precisa que Jesus libere uma palavra sobre você nessa noite? Nessa experiência dessa história do centurião, ele precisava de cura para o seu servo. Mas o que você precisa nessa noite? O que eu preciso? Qual a área que eu preciso que o Senhor, lá do seu trono, que Ele libere sobre a minha vida, sobre a sua vida? Qual área, qual a circunstância que você precisa? Para esse ano, para o próximo ano, que você colocasse diante do Senhor. Senhor, fala com Ele nesse momento, Senhor, essa é a área, ou essas são as áreas, ou Senhor, toda a minha vida precisa de uma palavra transformadora do Senhor. Que assim como o Senhor diz que haja luz, o que você precisa que o Senhor libere sobre a sua vida, sobre a sua família? Coloca diante do Senhor. Como aquele centurião falou, Senhor, basta uma palavra, o Senhor libera uma ordem, porque em Ti está toda a autoridade. Senhor, o Senhor envia a palavra e nós cremos. O Senhor envia a palavra e nós cremos. Foi assim, Senhor, que nós fomos salvos.
Mesmo nos dias em que não nos sentimos salvos, não importa, nós estamos salvos. Porque o Senhor disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Senhor, e eu creio, e eu criei e estou salva. Eu sentindo ou não sentindo, Senhor. Ajuda-nos a fazer isso nas outras áreas da nossa vida. A crer na palavra que o Senhor libera, a crer nos teus princípios, Senhor. A crer, mesmo quando eu não sinto, a crer. Sabendo que basta uma palavra tua. Basta uma palavra tua. E os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Ah, Senhor, é assim que nós cremos, num Deus que envia a palavra e nos cura, envia a palavra e liberta. Ah, Senhor, Tu enviaste a palavra para curar. O Senhor, envia a Tua palavra nessa noite sobre cada vida aqui. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu creio, Senhor, que nesse momento o Senhor está enviando Tuas ordens. Que nesse momento, Senhor, o Senhor está estendendo o Teu cetro de autoridade, como o Senhor fez com Esther. Que basta um olhar, Senhor, uma cabeça que diz o sim e tudo se transforma, Senhor. Naquele dia, Senhor, o Senhor disse para Esther: aí, Esther, o que tu queres? Até metade do reino eu te darei. Obrigada que nós estamos numa posição muito acima. E o Senhor diz para o teu povo que o reino é nosso. Não a metade, mas que todo o reino é nosso. Oh, Senhor, envia a tua palavra. Envia a tua palavra sobre aquelas pessoas por quem temos orado. Por quem durante todo esse ano, nos cultos da família, nos cultos de domingo, estivemos, Senhor, pronunciando os nomes dessas pessoas. Envia a tua palavra, Senhor. Aqueles que estão nessa noite precisando de cura, envia a tua palavra, Senhor. Que estão precisando de libertação. Senhor, a porta que precisa se abrir nesse novo ano. Meu Deus, ainda nesse ano. Porque o teu ano, Senhor, não começa no dia 1º, mas o teu ano começa quando o Senhor quiser que comece. Creio, Senhor, que respostas podem vir antes do apagar das luzes de 2025. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, eu creio. Enche o nosso coração de fé. Basta uma palavra tua. Basta uma palavra tua. Senhor, nos impulsiona nesse novo ano a ler mais a Bíblia, a estudar mais, a aprender mais. E possamos ver na nossa igreja, Senhor, a tua palavra fazendo efeito nesse lugar. A tua palavra gerando vida, gerando tudo que ela sai da tua boca, Senhor, em direção a esse lugar. Queremos ver, Senhor, a tua palavra poderosa se manifestando diante dos nossos olhos. Oramos a ti nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha sido abençoado, assim como eu fui ao ler esse texto, enquanto meditava, enquanto ouvia. Que você possa também ter sido abençoado nessa noite.
crendo nessa palavra, colocando em prática, orando a palavra, lendo, liberando a palavra da sua boca, sabendo que a palavra na sua boca tem tanto poder como tinha na boca de Jesus. Gente, que coisa maravilhosa. Pastor, que da sua boca a palavra tem tanto poder quanto tinha na boca de Jesus. Porque é o mesmo Espírito que dá vida a esta palavra. Nós só precisamos abrir a boca em autoridade e em fé. Obrigado, pastor.